Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos mais uma vez aqui, dia 9 de dezembro de 2024, nesta manhã. Desejo a todos que façam um excepcional dia. Hoje eu venho trazer aqui um tema muito importante que é referente ao medo. É algo que impacta muito a vida das pessoas. E eu quero trazer aqui uma frase muito importante. 98% das pessoas elas estão paralisadas pelo medo. E 2% das pessoas que são invencíveis e vencedoras, elas governam a Terra. Essa frase é impactante, porque ela está relacionada, intimamente relacionada com o medo, com aquilo que você tem dentro da sua cabeça. É um destravar, um girar de chave que te coloca entre 98% ou 2%. Essa frase não é minha, é frase de Pablo Marçal, e eu quero trazer isso daí, que traz um forte impacto, e tratar sobre esse assunto hoje. E também falar para você que o seu sucesso, sendo como um objetivo final numa trajetória, ele tem antes dele um grande bloqueio. Como que você detecta esse bloqueio? Se jogando em novas experiências, estando em novas experiências, novos desafios. Então, o seu bloqueio que você tem, ele tem uma intimidade muito grande com o seu sucesso. Se é o medo que você tem que romper, e aí você detectou, tenha coragem o suficiente para que você possa rompê-lo. O medo, ele é tido como um grande freio. Quando você pisa, nem o seu carro sai do lugar, mas só fica com freio. É bom o medo. O medo, ele serve em alguns momentos para você continuar vivo. Um exemplo disso é, se você tivesse só coragem, você atravessaria a rua sem olhar para os lados e achando que você seria inquebrável. E aí aconteceria um atropelamento. Mas isso, o medo, a necessidade da sobrevivência, você olha para o lado e você vê o que está acontecendo. Então você freia, você não atravessa pelo medo. Então, em certos pontos, ele serve como sobrevivência. Só que as pessoas usam, a maior parte das pessoas usam isso daí como 100%. E aí ficam travadas. É um desejo de viver algo novo, uma vida extraordinária, mas não conseguem por conta do medo. O medo, ele é causado por 3 grandes fatores, né? O primeiro deles seria pela ignorância, quando você se sente inseguro através da ignorância. Você não sabe fazer algo, você não sabe falar algo ou negociar algo, e aí você se sente inseguro por falta de conhecimento. Isso é rompido através do conhecimento que é adquirido. Outro fator seria a necessidade de aprovação. Quando você necessita de uma aprovação de terceiros, você para de fazer aquilo que você estava proposto a fazer. Ocorrendo isso daí, você não faz mais, se houve uma crítica. Até uma frase que eu sempre trago, a pessoa que está pautada em fazer para receber elogios, ela vai cair na primeira crítica, porque o combustível dela é o que os outros falam, não o que está dentro de si para poder fazer. E o terceiro fator aqui que eu venho trazer é a alienação, o medo através da alienação. É alguém próximo de você que falou algo e que internalizou, e você se apropriou daquela ideia, você se alienou daquela ideia, algo que não era seu, mas você pegou, agora é seu. E aí o que acontece? Um exemplo disso é alguém, quando você se dispõe a aprender a dirigir um veículo, alguém pega e fala, se fosse você, eu não aprenderia a dirigir um veículo ou uma moto, porque quem dirige algo normalmente bate o carro ou se acidenta de moto. Mas se você for pensar assim, pessoas também, pedestres, são atropelados. Então, é como a pessoa consegue enxergar aquilo dali, vai pautar a vida dela. Ela vai se basear naquilo, se ela vai crescer ou não, se ela vai ficar parada, estagnada. E em decorrência disso daí, você se aliena daquela ideia, até mesmo você não tem mais coragem de você. Isso eu estou dando um exemplo básico da vida. Isso vale para empreendedorismo, montar um negócio, negociar com alguém. E é justamente isso que acontece. Uma coisa muito importante que eu venho trazer aqui, que
destrava essa chave? Deus, o Criador. Nós somos a imagem dele, imagem e semelhança dele. E aí o que acontece? Ele, por ser Criador e perfeito, ele criou, ele não iria criar algo ruim, algo imperfeito. E aí que está a chave. Por que esperar a aprovação do próximo, sendo que o Criador, aquele que te fez, já te aprovou? Ele já te sentenciou a vitória. Por que esperar algo de terceiro? Sendo que o teu Criador já te aprovou. Então, é justamente essa chave que a gente tem que pegar para fazer o desbloqueio daquilo e ter coragem de fazer aquilo que a gente se propôs a pensar em fazer. Porque o nosso propósito, ele tem uma relação íntima com aquilo que nos bloqueia. Então, se eu desbloqueio, eu consigo colocar em prática o meu propósito. Então, eu sugiro aí que você liste quais são os seus medos que tem te bloqueado, que tem sido presente na sua vida. Seria o quê? O medo de falar em público, o medo de investir em um negócio, o medo de empreender e correr riscos, o medo de ser rico e perder a humildade. Então são vários sistemas de crença que estão por trás disso daí, faz com que você trave, que você não ande. E se você quebrar todas essas crenças e trocar e substituir, você vai ter aquela vida que você quer. E é uma questão de mentalidade, é você romper aquilo que aquilo que te impede o seu crescimento. Você é aquilo que você pensa. Se você pensa medo, se você vibra medo, você vai atrair o medo. Tem até uma frase, está escrito lá agora me fugiu o lugar da Bíblia, ele fala: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Ou seja, é aquilo que mais você tem medo vai sobreviver sobre você, porque o medo ele é magnético, ele atrai. Por que as pessoas elas não têm medo de ficar ricas? Ai meu Deus, eu tenho medo de ficar rico e milionário, eu tenho medo de ganhar muito dinheiro no empreendedorismo, de montar um negócio. Ah meu Deus, eu tenho medo de fazer um tráfego pago, abrir meu gerenciador de anúncios aqui na Meta, no tráfego pago, e eu consegui fazer todas as métricas e conseguir clientes todos os dias. Por que as pessoas não pensam assim, né? Elas preferem pautar-se pelo negativo. E aí o que acontece? Uma trava, o carro não sai do lugar. Uma coisa muito importante é você entender que você vai errar, quantas vezes forem preciso. E quanto mais você errar, você vai descobrir quantas tentativas estão entre você e o seu sucesso. É como se fosse tentativa e erro. Você vai eliminando possibilidades de dar errado, até que você chega nas possibilidades que vão dar certo. Então, erre quantas vezes você precisar, mas num erro diferente. Errou aqui, já na próxima, no mesmo tema, no mesmo assunto, já acerta e muda o erro, e vai mudando o erro. Essa é a mentalidade que você tem que ter. E para finalizar, eu quero trazer aqui um exercício para você. Liste todos os seus medos, tudo aquilo que te bloqueia, o seu medo. E na frente você vai colocar, sabe o quê? De quem que você pegou esse medo. Ah, mas eu peguei esse daqui da minha mãe, esse aqui eu peguei do meu pai, esse daqui eu peguei do meu vizinho, esse que eu peguei da minha tia, da minha professora, esse que eu peguei da minha irmã. Então coloca o medo e de quem você pegou esse medo, e depois você vai internalizar. Fecha os seus olhos, internaliza esse medo e você vai falar para você mesmo que esse medo não te pertence. Internaliza e sinta esse medo saindo de você. Lembra da alienação que eu falei? Você se alienar, pegar algo que não é seu. Então, se não te pertence, deixa aí. E além disso, você já teve a aprovação de Deus. Para finalizar aqui, eu quero deixar um versículo da Bíblia muito impactante, que trata sobre o medo. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18 e 19. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, que é o medo. Porque o temor tem consigo
A pena e o que teme não é perfeito em amor. Para que frase mais impactante do que isso? Tá ok? Esse foi o assunto de hoje. E eu desejo que todos façam um excepcional dia. Que Deus vos abençoe. E que vocês governem na terra. Que vocês governem no seu dia. Que vocês tenham a capacidade de governar sobre vossas emoções. Tá ok? Um forte abraço. Até mais.